Graças e paz a todos, que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Deus é bom em todo tempo. Uma passagem muito conhecida, uma história muito conhecida. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 1 ao 15. Diz assim na minha tradução: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zephon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra. O Senhor os encerrou. Versículo 4: E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? Verso 6: E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, ou com mãos cheias. E os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon, onde o Senhor tinha falado para eles ficarem. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morremos nesse deserto? Por que fizeste isso, que nos tirasse do Egito? No 12: Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que é melhor nos fora servir aos egípcios que morremos nesse deserto? No 13: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que veem hoje, e hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O 15 e último: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Bem, eu dei um título nessa mensagem que chama Clamar, Reclamar e Murmurar. Apenas um contexto para que você entenda. Essa é uma história muito conhecida, mas pode ser que alguém não tão familiarizado ainda com a história cristã, ou alguém que tem um tempo de conversão tanto quanto pequeno, não tenha se deparado com um estudo dessa história, porque essa história é tão famosa dentro da igreja quanto aquele tipo de história que é famosa fora da igreja. Que história é essa? A travessia do mar. Quando muita gente acredita, muita gente supõe e muita gente duvida que um povo pudesse atravessar no meio do mar que foi aberto, 2 paredes de água. Nessa manhã nós não vamos atravessar o mar. O nosso estudo, a nossa reflexão está um pouco antes. O que está acontecendo? O povo de Deus, ele tem etapas. Desde que você começa a ler no livro de Gênesis, e eu sei que essa não é a história exatamente cronológica, mas desde que você começa a ler no livro de Gênesis, o povo tem etapas. E o povo aqui estava passando por mais uma etapa. Que etapa era essa que o povo está passando? Diante de um lugar que Deus queria que o seu povo, e parte dele cada vez mais numeroso, tinha o seu destino, e para chegar em algum lugar, ou nesse lugar específico, o Senhor faz com que o clamor do povo, que o povo estava clamando a Deus. E por que é que o povo clamava? Clamava porque esse povo agora era escravo. Esse povo não deveria ser, mas o povo agora era escravo. De quem? Faraó. Faraó era uma pessoa? Não. É representado por uma pessoa, mas Faraó é um título. E Faraó, o governante, ou aquele que mandava na época, está escravizando esse povo. E o povo tem olhado para si, olhado para os seus filhos, e chega a uma conclusão básica que todos nós aqui poderemos chegar. Até quando seremos escravos? E o povo então se lembra do Deus
Deus que eles conheciam e que muitos diziam servir. E começam a clamar a Deus. Por causa desse clamor, Deus olha e fala: vou os tirar daí. E Deus, ele tem os métodos de libertação. Veja, não confunda libertação com salvação. São coisas muito diferentes. Uma pessoa pode ser liberta e não ser salva. E uma pessoa pode ser salva e não liberta. Uma pessoa pode ser salva e a vida inteira conviver com uma doença, com uma deficiência. E uma pessoa pode ser liberta de um vício e nunca ter conhecido o Senhor Jesus como o único Salvador. São coisas diferentes. Mas Deus chama um homem. Que homem é esse? Um homem chamado Moisés. Um homem que, se você ler, foi preparado 40 anos no deserto. Por que ele é preparado 40 anos no deserto? Porque era justamente o deserto que ele ia enfrentar. Então Deus chama esse homem de o libertador. Me parece muito que é o que os governantes estão fazendo hoje, confundindo o que é ser libertador com salvador. Eu tenho visto muitos governantes dizer o seguinte ultimamente: estão salvando vidas. Negativo. O único que pode salvar vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode libertar, você pode contribuir para aquilo, mas salvar, não. Salvação, salvar, livramento, isso é com Deus. Nós podemos contribuir, nós podemos ajudar. Até porque os mesmos, quando são responsáveis por vidas que foram dizimadas pelas suas responsabilidades, não assumem. Mas é muito bonito a gente falar: estamos salvando vidas. Não, salvação é com Deus. E Moisés aqui é um homem escolhido para isso. Quem é Moisés? Moisés é alguém que é preparado no deserto. Moisés é alguém que é atraído. E aí esqueci de falar para você deixar sua Bíblia aberta. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, acompanhe comigo. Êxodo 3, 2. Olha como é que Moisés aparece. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente, e olhou. Eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés, ele é atraído pelo quê? Pela sua curiosidade. E nós somos atraídos pela curiosidade. Muita gente veio para a igreja, sabe como? Muita gente conheceu o Senhor Jesus, sabe como? Atraído pelo que a Bíblia falava. O que tanto essa Bíblia fala? O que tanto esse povo quer ver diferente? A nossa curiosidade nos leva a lugares. Moisés é um homem que ele é atraído por isso. De que forma que ele foi atraído? De forma sobrenatural. Olha o capítulo 3, versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá. Para onde? Para a sarça. E verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aí você fala: é estranho a sarça queimar? Não queimar? Muito mais do que você pensa. Assim como o mato seco, a sarça era desta classificação, que tinha alto poder de combustão. Então, para ele, criado no deserto, acostumado a ver sarça queimar e a sarça ser utilizada e consumida pelo fogo, olhar para uma sarça e falar: a sarça não se queima, é uma coisa muito estranha. Ele é atraído de maneira sobrenatural. A outra questão que aparece: ele é chamado pelo próprio Deus. Olha o versículo 4, capítulo 3, versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Olha que interessante. Ele é atraído pelo próprio Deus. Os homens levantam homens. Difícil é manter em pé os homens que eles mesmos levantaram. No caso de Moisés, não acontece isso. Moisés não é aquele tipo de pessoa que alguém assume uma responsabilidade, passa para outro a responsabilidade, ou daquele tipo de gente que entra numa oportunidade da qual Deus nunca o chamou. Moisés não. Moisés se enquadra naquele que tem uma conversa direta com Deus. Deus é que chamou ele. Deus o chamou de maneira sobrenatural. Para quê? Para ser libertador desse povo que clamava. Lembra que o título da mensagem é clamar, reclamar e murmurar. Moisés reconhece a voz de Deus. Muita gente não reconhece a voz de Deus. É incrível como tem crente que se desmadura na fé e até tem bastante tempo de conversão e olha e diz: não sei, estou sentindo um negócio. Se não for o seu coração enganoso, que muita gente fala: meu coração está queimando. Lembra-se que o coração é enganoso, diz a Bíblia. Se você conhece o Senhor Jesus, se você tem intimidade com Deus, quando algo nos fala e a gente não discerne essa voz como uma voz natural, discerne essa voz como sendo sobrenatural, quem é que está falando conosco? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha aqui o seu sentido colocado, apesar de já existir, por causa que a Trindade sempre existiu, não é colocado aqui dessa maneira no Velho Testamento. Ela aparece mediante a graça no Novo Testamento. Porém, Moisés reconhece a voz de Deus. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus.
seja lá aquilo que Deus está falando conosco. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Moisés disse que não, eu não vou. Porque Deus fala para ele, você vai libertar meu povo. Ele fala, eu? Sou pesado de língua. Assim como muitos outros que você vai ler na Bíblia, ele fala, eu? De jeito nenhum. Disse que não ia, mas foi. A questão do Evangelho, muitas vezes, assim como aparece uma história de dois irmãos no Novo Testamento, que um fala que vai fazer a vontade do Pai, fala que não vai fazer e faz, e outro falou que não foi. A questão de nossas conversas com Deus é, muitas vezes nós dizemos não, mas quando analisarmos e entendemos que é a voz de Deus, nós precisamos ir. A tarefa de Moisés era impossível, e a Bíblia fala no Novo Testamento, o impossível dos homens são possíveis para Deus. Por que era impossível? Ele estava indo diante de alguém, e Faraó era esse sujeito, o Faraó da época, o Faraó é um título, que sequer sabia quem era o Senhor. Sequer sabia. Então, Moisés está indo para um cara dizer, liberta meu povo. Se coloca no lugar do Faraó, fala, liberta o povo de quem? Esse povo é meu. Você não deve estar sabendo com quem você fala. O líder aqui sou eu, esses aí são meus escravos. E aí ele faz uma pergunta para Moisés interessante. Quem é que está pedindo para libertar? Quem é esse que está dizendo que o povo é dele? Moisés fala uma pergunta, fala uma resposta, gente, que gera várias outras perguntas. O eu sou me enviou, fala. Não estou entendendo. Como é que alguém se intitula, gente, de eu sou? Sendo que Faraó, no seu caso, fala, não, aqui quem sou, sou eu. Parece uma conversa, uma história meio de maluco. Mas ele fala, o eu sou, porque não tinha como definir Deus. E o próprio Deus se chama de eu sou, porque se tem alguém que é ele. Faraó achava que era, mas o eu sou falou, eu sou e me enviou. As perguntas, se você for ler na sequência, tanto para frente quanto um pouco do contexto, você vai entender que Faraó tinha sentido de estar perdido. Faraó não sabia que era eu sou, jamais poderia saber. Nós passamos por um outro processo agora, que é o processo de destronar aquele que achava que era. Quem? Faraó. O povo israelita não era afetado com as pragas. E aí você vai me perguntar, que pragas eram essas? As pragas foram uma maneira que Deus usou de destronar Faraó. Ele manda a primeira praga, manda a segunda praga. Só vou abrir aqui sem complicar a vida da árvore, um parênteses. Tem muita gente tremendo hoje por uma praga que nós estamos vivendo. Deus aqui mandou 10, mano. 10 pragas. E o cara não amoleceu o coração. Mandou uma, mandou a segunda. Qualquer uma dessas pragas que você escolher, ninguém queria estar na pele. Antigamente, hoje eu não vejo falar muito disso, honestamente, mas um pouco mais antigamente, eu tenho 45 anos, se falava muito de piolho. Piolho. Ai, fulano está com piolho. Essa é uma das pragas. Piolho. Ranço. Para quem não suporta ver um sapinho, uma ranzinha em algum lugar, você vê isso geralmente em cidades próximas de algum córrego, ou cidades mais litorâneas, ou em roça também se vê muito. Uma das pragas era as rãs. Qualquer praga que você escolher era terrível. Uma das pragas que me chama a atenção é que o Faraó fala assim, chama Moisés para se libertar da praga. Eu não vou lembrar qual delas que é agora, mas ele diz o seguinte: quando é que vocês querem que eu encerre essa praga? Sabe o que o Faraó fala? Amanhã. A gente já não estava sofrendo com isso, agora a gente fala amanhã? Amanhã? Como assim amanhã? A gente quer liberdade hoje. A gente quer ser livre por algo hoje. Mas uma das pragas me chama a atenção. Qual é? A 10ª praga. Se você for ver, as pragas aconteciam e o povo que era chamado povo de Deus, e aí Deus ele justifica quem é o seu povo, o povo de Deus não estava sendo afetado. Fala que tudo isso que acontecia ali com os israelitas, com o povo de Faraó, não acontecia com o povo de Deus. O povo de Deus era liberto. Olha o capítulo 11, versículo 5. Acompanha comigo. Capítulo 11, versículo 5. O que está acontecendo aqui? Que na minha opinião é a praga que mais chama a atenção. Volto a dizer, todas elas eram terríveis. Capítulo 11, versículo 5. E todo o primogênito da terra morrerá, desde o primeiro de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, ou seja, seu próprio filho, filho de Faraó, até o primogênito da serva que está de trás da mão, e todo o primogênito dos animais.
Olha o versículo 6: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. A nossa geração, aqueles que têm acima de 40 anos, e tem alguns aqui comigo hoje, nessa manhã, está tendo mais um privilégio. Que privilégio é esse? De crescer um pouco mais, e eu vou chamar isso de privilégio, diante dessa pandemia, diante desse momento que nós estamos passando. Nesse momento está acontecendo exatamente o que está dizendo aqui nesse versículo. Versículo 6, capítulo 11, versículo 6: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante. Aí eu não sei se nunca haverá, porque a Bíblia fala que os dias são maus e vão piorar. O clamor que se vê nesse mundo hoje, nunca se viu antes. O que nós estamos vivendo nesse momento, nunca se viu antes. A 10ª praga fala para Faraó: todo mundo vai chorar, do menor ao maior, inclusive você. E aí você pode perguntar: por que é que Deus retira dos primogênitos, causa a morte dos primogênitos? Como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz isso? Deus faz o que Ele quer. Por que é que Ele faz isso? Porque Ele é Senhor. É Ele quem dá vida, é Ele quem retira. Nós não temos como questionar a soberania de Deus nesse sentido. Então o Faraó vai sendo destronado, e ao chegar nessa praga, Faraó fala: liberte o povo. Moisés, leva o povo embora, eu não aguento mais. 10 pragas. 10 pragas. E o povo então começa a fazer a sua caminhada. Que caminhada é essa? E aqui é um negócio muito interessante. O povo foi liberto, só que tinha que caminhar e muito. E a terra que eles iam caminhar, a Bíblia fala, dos Geteus, dos Ebuseus, ou seja, já tinha que lutar lá. Essa é uma história que está mais para frente. Não vou colocar ela aqui agora. Mas o povo ter liberdade é uma coisa, agora tinha que caminhar para chegar onde Deus queria. Que caminhada foi essa? Difícil ir por caminho mais longo. Olha o capítulo 3, versículo 7, acompanha comigo aí. Você que entende que Deus tem falado com você nessa manhã, nós estamos aqui pregando a palavra dele, nada mais. De nós não podemos oferecer nada, apenas a palavra de Deus, que é suficiente e soberana. E aconteceu que quando o Faraó deixou o povo ir, 13:17, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e o torne o Egito. Deus liberta o povo, liberta. O que Deus ouviu aqui? O clamor do povo. Por causa do clamor, Deus estava dando liberdade, mas vamos ter que andar e pelo caminho mais longo. Caminhada difícil. Outro detalhe da caminhada, 14:22, a caminhada tinha a presença de Deus. Olha o que está acontecendo no 14:22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Isso está errado. Está certo. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram com um muro à direita e à esquerda, e os egípcios seguiram. Não é esse versículo não. Eu vou só corrigir esse versículo. Eu não vou lembrar onde ele está citado agora, que para mim está anotado errado. Porém, que versículo é esse? É o versículo que fala que a coluna de fogo e a nuvem seguiam o povo. Nessa caminhada aqui, Deus tinha guiado o povo. Ou seja, esse caminho tinha a presença de Deus. Esse versículo? Eu não vou lembrar onde está citado errado. Porém, que versículo é esse? Esse caminho parece que às vezes é sem rumo. Às vezes parece um caminho que é sem rumo. Olha o que está escrito no 14:3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. A caminhada dos filhos de Deus muitas vezes parece sem direção. Não parece com o que a gente está vivendo hoje? Parece que alguns crentes estão perdidos. A gente acredita em quem? A gente crê em quem? Parte da mídia fala isso, parte da mídia fala aquilo. Uma igreja diz isso, outra igreja diz aquilo. Parece que a gente está meio perdido. A caminhada do povo de Deus às vezes parece meio perdida. Parece. Os outros olham para a gente e pensam que nós estamos perdidos. Nós não estamos perdidos, nós estamos salvos. Nós temos um caminho para seguir. E aí eu continuo numa outra vertente, que é a vertente do caminho do mar fechado. E eu disse que a gente não ia atravessar o mar. No versículo 14, no capítulo 14, versículo 10, diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles.
e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha que interessante. Olha que interessante. Sobre ver, tem duas considerações que eu queria fazer. Tem vezes que não tem como não ver. Tem vezes que não tem como. Muitas vezes as pessoas falam assim pra gente: para de olhar para isso. Você fica olhando para isso. Olha para o que Deus está falando. Tem vezes que as coisas são colocadas de frente para você. A visão, um dos problemas da visão e um dos benefícios da visão é esse, que mesmo você não querendo ver, às vezes você vê. Isso acontece. Então o povo levantou os olhos e viu. Viu quem? Os problemas vindo. Viu o quê? A provável economia que vai quebrar. Segundo, dizem os especialistas, e muitos são meros profetas do caos, nada mais que isso. Viu o quê? A televisão mostrando que vários e vários sepulcros estão abertos. Eu te pergunto, qual é a utilidade benéfica de mostrar que tem um monte de cova aberta, dizendo: a próxima pode ser da sua ou da sua família? O que é que isso traz de benefício para um ser humano, para a cabeça de um ser humano? Me diga. O povo viu o quê? Faraó e os seus cavaleiros e os seus carros. Para quem é pai aqui, você imagine e lembre de uma cena agora. É natural que quando a criança está no chão, isso aqui, a criança já anda, já tem uma certa idade, digamos que essa criança já bata a altura dela na sua cintura. É natural que a criança, quando vê o perigo, faça o quê? Gruda nas pernas do pai, nas pernas da mãe, tenta se esconder. Você imagine aquele povo com os seus, vendo carros e cavaleiros, com certeza a poeira levantou, porque não tinha asfalto, deserto, e o barulho, aquelas rodas faziam barulho demais. Lembre-se que nós estamos aqui, não no ano de 2020, onde existe rolamento, tudo lubrificado, pneu, até as bikes não fazem barulho agora. Você imagina aquela roda, aqueles eixos antigos, ferro com ferro, madeira, barulheira, gente gritando. O barulho que estão fazendo à nossa volta nos diz o quê? Daquilo que não tem como não ver, o perigo está chegando. Vamos morrer. Quando você olha para o que está acontecendo no mundo hoje, vamos morrer. Pode ser eu, pode ser você, não vai dar certo. Quando você olha para a briga dos políticos agora, estão perdidos. Estamos perdidos. Era o que o povo via. A segunda consideração que eu faço quando o povo levanta a cabeça em relação à visão: tem vezes que em relação ao que se vê, não tem saída. Não adianta mascarar o problema, não tem saída. Hoje, quando a gente olha para o nosso mundo, não tem saída. Quando a gente olha para o nosso Brasil, em que nós parece que perdemos a liderança, parece que perdemos em quem confiar. Aqueles que são eleitos são os de comportamento às vezes mais vergonhoso. Quando a gente olha para a doença que cresce, quando a gente olha para a economia, quando a gente olha para o caos, para o pecado, quando a gente olha para tudo isso, o que a gente fala? Não tem saída. E realmente, para muitas coisas, não tem saída. A nossa ótica. É por isso que a Bíblia cita: ergo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. E a Bíblia fala o quê? O meu socorro vem do Senhor. Para nós não tem jeito, para Deus tem. E aí você pode me perguntar agora, que afinal de contas você deve estar se lembrando. O título era clamar, reclamar e murmurar. E daqui para frente, eu estou partindo para o término, eu gostaria que você se atentasse agora. O povo clama. O povo clama. Deus ouve. Fala com Moisés. Moisés reclama. Moisés reclama. Moisés fala: eu não posso ir. Eu vou no nome de quem? Moisés faz uma reclamação para Deus, mas vai. Quando ele chega, Moisés reclama. O faraó reclama para Moisés. Quem? Libertar o povo de quem? Ele reclama. Moisés volta para Deus. Seguindo a ordem de Deus, Moisés tem uma conversa com o faraó.
quem? Do povo. Esse povo é muito preguiçoso, diz Faraó. O povo é preguiçoso. Tira a palha. Nem a palha agora para eles construírem tijolo eu vou dar. Que palha era essa? Palha que era usada para queimar na construção dos tijolos dele. Que eles fabricavam tijolo. Eram escravos de fabricantes de tijolo. Aí o povo, agora, que vê Faraó aumentar a opressão, reclama. Reclama de quem? De Moisés. Falou: Moisés, você veio conversar agora com o Faraó, sabe o que ele fez? Tirou a palha da gente. Moisés volta para Deus, reclama com Deus. Então Deus começa a enviar as pragas. Quando Deus começa a enviar as pragas, aí Faraó começa a reclamar. Faraó reclama, presta atenção na sequência. Faraó reclama, Moisés clama, a praga cessa. Faraó reclama para Moisés, Moisés clama, a outra praga cessa. E assim vai até a 10ª praga, onde ele faz essa última reclamação: não aguento mais, pode levar o povo embora. Você sabe qual é a diferença entre clamar, reclamar e murmurar? Clamar significa gritar ou chamar. Reclamar significa gritar ou murmurar, ou protestar. Murmurar não. Para murmurar, geralmente não se usa grito. Murmurar significa censurar, praguejar em voz baixa, repreender, discordar. Reclamação é pecado? Não, não necessariamente. Se você paga algo que custa 15 reais, com uma nota de 50, e a pessoa te devolve 5, você olha e fala: a pessoa deve ter achado que eu paguei com 20 reais. Aí você reclama, fala: viu, eu te dei 50. Pô, me desculpe. Isso quando a pessoa sai de bate pronto. Às vezes a pessoa fala: tem certeza? Pensa que você não está mentindo. Isso é reclamação. Alguém pega algo que não é seu, você fala: viu, isso é meu, pô, perdão, me desculpa. Reclamar não é pecado. A reclamação, ela existe. Você reclama quando algo não está certo. Quando a reclamação passa dos níveis, ela vira murmuração. E murmurar é um problema. Que por murmurar é dizer para Deus: o Senhor não está cuidando. O Senhor não está cuidando. Clamar você grita. Clamar você faz em alta voz. Você faz com voz alterada. Clamar também tem a ver com súplica. E não necessariamente é uma súplica para Deus. Às vezes a sociedade clama. Por quem? Por um libertador. Por alguém que ajude. Por alguém que socorra. Pela ajuda de outro. E aí eu quero terminar minha mensagem dizendo para você: o que é que nós temos feito nesses últimos dias? E nós tivemos uma parte desse estudo nas raízes do grupo segunda-feira. Eu deixo aqui o convite para você para que participe virtualmente, se você quiser, se você sentir o desejo. Qual é a nossa escolha nesse momento? Porque quando nós olhamos para a mídia, nós estamos sendo conduzidos a trazer para a nossa casa um ambiente de reclamação. Reclama do governo federal, reclama da verba que não sai, reclama do governador, porque afinal de contas, olha o que ele fez: lockdown. Reclama do prefeito da cidade, olha o que ele fez. Reclama do coronavírus, reclama do sistema de saúde, reclama porque as coisas não estão andando, reclama porque a economia vai quebrar, reclama porque a gente não está jogando bola, reclama porque a gente não pode abraçar. Engraçado, a gente só queria tirar foto, antes não abraçava ninguém. Agora a gente não está podendo abraçar, tira foto. É uma escolha que você faz. Então a gente reclama de um monte de coisa. Reclama porque tem que ir no hospital, sabe? Reclama porque tem que usar máscara. Honestamente, você acredita que esse ambiente vai trazer alguma coisa benéfica para a nossa vida? Não vai. E como o crente conhece a palavra, dificilmente o crente fica só na reclamação. Na maioria das vezes, o crente
crente passa a murmurar. E murmurar é dizer para Deus: o Senhor não está cuidando. Se o Senhor cuidasse, nós não estaríamos desse jeito. Eu convido você nessa manhã a romper com esse sistema de reclamação. Fique em casa comigo, reclamando. É o que a mídia está fazendo. Por favor, não confunda. Não confunda. Dizer, não posso reclamar de nada, o que está errado sim. Mas trazer para dentro de casa esse ambiente de reclamação, isso não é bom. Eu convido você, nessa manhã, a ter um ambiente de clamor dentro da sua casa. Quando alguém reclamar, você clama. E clamor nós fazemos a quem? Ao Deus ao qual nós conhecemos, e graças a Ele por isso. Que a verdade dele nos atraiu assim como Moisés nos alcançou. Nessa manhã, eu queria clamar agora, para nós encerrarmos aqui. Eu queria levantar um clamor, eu queria orar. Eu queria orar. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso querido, amado Pai, obrigado, Senhor, porque a sua verdade um dia nos atraiu. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou. Não foi com sarça, como Moisés, mas o Senhor nos libertou, Senhor, daqueles que dominavam sobre as nossas vidas. Eu clamo pela nossa nação, Senhor. Eu clamo pelo nosso mundo. Eu clamo, Senhor, que depois de passar dessa epidemia, o nosso sistema de saúde seja melhor. De tantas coisas que estão comprando, Senhor, nesse momento de necessidade. Eu clamo, Senhor, pelos governantes, Senhor. Mesmo eles não conhecendo a Ti, Senhor, que haja entendimento a eles. Que eles façam, Senhor, pelo menos o que é ético. Eu clamo, Senhor, e acredito, Senhor, que mesmo diante das coisas que estão perdidas, o Senhor é a salvação. Eu clamo para que a Tua palavra chegue aos doentes terminais. Eu clamo que o Senhor nos dê mais uma chance, Pai. Eu clamo que o Senhor nos ajude. Eu clamo que o Senhor guarde as nossas famílias, Senhor. Eu clamo que a Sua palavra nunca falte na nossa vida. Eu clamo a Ti, Senhor, porque é a palavra Sua que diz que o nosso socorro vem do Senhor. É a Ti que nós clamamos. Obrigado, Senhor, por aqueles que trabalham comigo aqui nessa manhã, nessa transmissão. Obrigado pela vida, Senhor, daqueles que estão ouvindo agora a transmissão. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento e uma boa mente, para quando nós estivermos reclamando, nós tenhamos a noção de transformar isso em clamor. Longe de nós a murmuração. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor.